Isaías 26:3. Amém? Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos dizer juntos? Vamos ver se tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quantos querem viver a paz de Deus que excede a todo entendimento aí? Amém? Então continue como o versículo diz, né? Que você precisa manter firme o seu propósito de estar na presença do Senhor, amém? Se nós mantivermos firmes esse propósito, independente das situações que nós venhamos a viver, porque o sol nasce para os justos e para os injustos. Todos nós passamos por a Deus. Essa paz que excede a todo entendimento, ela é guardada no nosso coração, porque nós temos esperança no Senhor, amém? Então, gente, continue em fidelidade. Ele vai trazer essa paz sobre o seu coração e você vai continuar tendo uma vida abundante e uma vida vitoriosa na presença dele, amém? Então fique firme com o Senhor, busque servir a Deus, porque você só tem a ganhar com isso, amém? Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas escolheram fazer outra coisa. Você é uma pessoa sábia. Por quê? Porque você escolheu estar na casa de Deus, amém? Então com certeza Deus vai abençoar ainda mais a sua vida, amém? Vamos orar ao Senhor? Levante a sua mão, tenha esse momento com Deus, busque ao Senhor, se desligue de tudo que está lá fora e tenha agora essa prioridade de estar ligado no trono da graça de Deus para buscar a presença do Senhor. Deus, nós te adoramos nesta noite, nós agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este privilégio, por esta alegria que Pai, um momento buscando a sensibilidade, o discernimento de Deus e a sabedoria na tua palavra, para continuarmos, ó Pai, a ter esta vida, Senhor, de paz, ó Pai, como a tua palavra declara como promessa sobre a nossa vida. Que o nosso propósito, Deus, continue a ser mantermos firmes, Senhor, para servir ao Senhor, mesmo em tempos angustiosos, tempos difíceis, onde, Senhor, o mundo, Senhor, está agitado diante de tantas coisas, as pessoas estão correndo em busca de tantas coisas, vulneráveis a tantas coisas, mas nós estamos cercados pela presença do Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem guardado as nossas vidas e nós te agradecemos, e por isso estamos aqui nesta noite, para mais uma vez agradecermos ao Senhor, e cremos, ó Pai, que a cada dia o melhor do Senhor, ó Pai, estará ainda mais sobre as nossas vidas. Nos abençoa a nós, aos nossos irmãos que também estão nos assistindo online nesta noite. Que tenhamos um tempo, Senhor, gostoso de adoração, de louvor e de meditação na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus? Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará, em justamente dá a chuva.
Declare isso sobre a sua vida, amém? Eu creio, Senhor. O melhor de Deus. E o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Nunca podemos deixar de crer que o melhor de Deus está por vir sobre a nossa vida, amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel, ela é verdadeira, amém? Quantos têm aí motivos para agradecer ao Senhor? Amém? Então agradeça através deste louvor. Motivos para agradecer.
te damos por tudo, por tua grande salvação. Te damos graças por teu cuidado. Graças dou, Jesus, te damos por tão grande amor, Senhor, por nós, por todo teu dado, Senhor. Te damos graças nesta noite, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Obrigado. Fale ao Senhor nesta noite algo amoroso que você tem por Ele, por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Tantas coisas o Senhor tem sido fiel sobre nós, amém, irmãos? Nós não merecemos nada daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, mas somos gratos, ó Deus, por tua fidelidade, ó Deus, porque o Senhor tem nos alcançado todos os dias. Ainda, Senhor, que sejamos infiéis, Pai, limitados em tantas coisas, imperfeitos, meros pecadores, Senhor. Mesmo assim, o Senhor não olha, Senhor, segundo as nossas transgressões, diz a tua palavra, mas o Senhor nos olha através de Jesus, através do teu sangue precioso que foi derramado na cruz, e por causa do seu grande propósito que o Senhor tinha em nós e através de nós. Ó Deus, o Senhor nos escolheu e nos regenerou através de Cristo Jesus, para que tivéssemos uma vida abundante. Ajuda-nos, ó Deus, a manter o nosso propósito firme em servir ao Senhor por amor àquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, e que possamos ter um coração grato cada dia e olharmos, ó Deus, Senhor, a tua presença, ó Deus, com amor e devoção, servindo ao Senhor a cada dia, Pai, diante daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Aleluia. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Obrigado, aleluia, glória a Deus. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, nós vamos passar para o momento das ofertas. Dê a sua oferta de amor ao Senhor, nós vamos cantar mais um louvor. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus.
Vamos agradecer a Deus, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de louvor e adoração. Agradecemos ao Senhor por esse momento de oferta. Deus, te louvamos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, sobre as nossas. Senhor, abençoa ela como um todo, Senhor, em todas as áreas. Nós temos visto a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Deus, nós oramos para que o Senhor continue multiplicando, abençoando, prosperando este ministério, esta obra. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, que com amor e generosidade tem semeado nesta casa, Pai. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Som, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir a Escritura. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Amém, queridos? 2 Samuel capítulo 8, vamos dar sequência aqui a essa série de pregações. Tudo bem com os irmãos? Amém? Graças a Deus, né? O Senhor está nos sustentando aí mais uma semana. Fiquei feliz hoje, porque cheguei aqui na igreja. E aí o nosso querido irmão Caio, né? Caio que está trabalhando ali no multimídia, ele chegou para mim todo feliz hoje, meio afoito assim, aquele jeitão do Caio, né? Vocês conhecem ele? Ele falou assim: pastor, eu já cheguei em 2 Samuel, olha aí que bênção. Está lendo a Bíblia desde o começo. Já cheguei em 2 Samuel. E disse que já leu o livro de Jó também, né? Mas pegou de Gênesis e já chegou em 2 Samuel. Está seguindo aí um plano de leitura da Bíblia, para ler a Bíblia em um ano. E é isso aí, né? E aí ele falou: pô, eu estou lendo aqui, né? O primeiro e 2 Samuel. E à medida que eu fui lendo, eu fui lembrando das suas pregações. Olha que bênção, irmãos. É isso que deixa o pastor feliz, né, irmãos? E Deus também, né? Porque a pessoa está interessada, né, em crescer. Incentivo que todos façam o mesmo, amém? Irmãos, vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês na semana passada nós falamos sobre a aliança que Deus fez com Davi, né? Eu gostaria que você percebesse no texto bíblico, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, quem está com a Bíblia aberta, sempre é bom ter a Bíblia, né, de papel na mão. Eu acho que fica mais fácil às vezes, né, da gente ver o contexto, né? Então você, por exemplo, aqui, ó, só para a gente rapidamente
relembrar aqui. Nós tivemos no último capítulo de 1 Samuel, a gente tem a morte do rei Saul, né? No capítulo 1 de 2 Samuel, Davi ele recebe a notícia da morte de Saul. Aí no capítulo 2, ele é aclamado rei, Davi é aclamado rei, apenas da tribo de Judá, a princípio, né? Aí depois nós vamos ter aí várias brigas, né? Várias tramas, várias lutas pelo poder, até que no capítulo 5, Davi é ungido rei agora de todo Israel. Então no capítulo 5 ele é ungido rei sobre todo Israel. E aí a partir daqui, gente, é interessante você perceber isso agora. Preste bem atenção. A partir desse... Não a partir daqui, né? Já desde o início, porque veja que Davi ele está numa ascensão. Eu queria que você entendesse isso. Tribo de Judá, depois ele se torna rei de todas as 12 tribos de Israel. Aí ele vai conquistar a cidade de Jerusalém, para fazer de Jerusalém a capital do reino de Israel. Aí depois o rei Irão, o rei de Tiro, vai construir um palácio para Davi morar, né? Aí depois Davi ele consegue derrotar os filisteus, que eram grandes inimigos do povo de Israel. Aí depois ele tem o desejo de trazer a arca da aliança para Jerusalém, e ele traz a arca, né? Tem todo aquele processo, né? Em que eles começaram a trazer a arca da maneira não prescrita na lei. Depois eles tiveram que fazer uma correção. Aí finalmente conseguiram levar a arca da aliança a Jerusalém. Aí depois, a gente viu semana passada que Davi, ele pensa, né, consigo mesmo. Ele pensa assim, poxa, eu estou morando num palácio e a arca da aliança do Senhor, que simboliza a glória de Deus, a presença de Deus, está numa tenda. Isso não é justo, ele não achou justo isso. Então ele teve o desejo de construir um templo ao Senhor. E aí então, Davi não construiria o templo, mas o filho dele construiria esse templo. Mas Deus faz a aliança com Davi, aqui no capítulo 7, dizendo, né, para Davi que para sempre teria um descendente no trono de Davi. Então é a aliança davídica, a gente explicou aqui tudo. Então veja, você está percebendo que é um crescendo, né? E aqui nos capítulos 8, 9 e 10, continua. A coisa vai mudar. Né? Quando chegar no capítulo 11, que a gente vai pregar daqui umas 2 semanas, permitindo Deus, aí a coisa vai mudar, porque no capítulo 11 está relatado o pecado de Davi, né? O pecado de adultério de Davi e outros erros em consequência desse pecado. E aí parece que a coisa começa, o gráfico de ascendente ele começa a ser descendente, né? Davi vai começar a ter várias consequências em função do seu pecado, várias consequências negativas. Mas até o capítulo 10, eu gostaria que você percebesse isso, até o capítulo 10 está uma ascensão. Então, depois de tudo que eu falei já aqui, agora hoje nós vamos ver, irmãos, no capítulo 8, fala sobre diversas vitórias de Davi. Tá? Eu quero hoje aqui, eu quero abordar o capítulo 8 e o capítulo 10. Tá bom? Eu vou pular o 9 hoje. Aí, se Deus permitir, semana que vem eu vou pregar o capítulo 9. Que é outra situação interessante também, né? Então hoje eu vou falar sobre as guerras. Você vai ver que Davi vai vencer todos os seus inimigos. Ele vai ampliar o território. Então, crescendo. Gráfico crescente. Tá? No capítulo 9 ele vai fazer um ato de bondade para
um neto do rei Saul, filho de Jonatas, que foi muito amigo de Davi. Ele vai praticar um ato de bondade para com o filho de Jonatas, mas isso a gente vai falar semana que vem, permitindo Deus. Mas hoje eu quero me concentrar aqui nesses dois capítulos, 8 e 10, que falam sobre as vitórias militares. E temos aqui algumas aplicações práticas bem interessantes para nós. Então, eu não vou ler todo o texto do capítulo 8, mas eu gostaria que você, de repente você pode, à medida que eu vou falando aqui, você pode ir dando uma passada de olhos aí na sua Bíblia. E você vai perceber o seguinte, no capítulo 8, tá, gente? No versículo 1, a gente vai ter a narrativa aí de que Davi feriu os filisteus. Veja que em capítulos anteriores já narra uma vitória de Davi, ou vitórias de Davi sobre os filisteus. Aqui, mais uma vez, o texto fala, né, como que Davi consolida mesmo, né, porque o verso 1 diz que Davi feriu os filisteus, e na segunda parte do versículo diz que ele tomou de suas mãos as rédeas da metrópole, né? Então, alguns comentaristas dizem que Davi, ele meio que tomou o controle, provavelmente da cidade de Gate, que era a principal cidade filisteia, a cidade de onde tinha a cidade do gigante Golias, né? O gigante Golias era de Gate, o filisteu, o gigante Golias, era dessa cidade. Enfim, Davi teve outras interações lá nessa cidade, a gente já falou sobre isso. E ele termina aqui vencendo os filisteus de tal forma que ele, como diz o texto, ele tomou das mãos dos filisteus as rédeas da metrópole, que era a principal cidade dos filisteus, né? Provavelmente a cidade de Gate. Aí depois o verso 2 vai dizer que ele derrotou os moabitas, e que os moabitas, outro povo, os moabitas ficaram por servos de Davi e pagavam tributos a Davi. No verso 3 vai nos dizer que Davi derrotou um rei chamado Hadadezer. Ele era rei de um lugar chamado Zobá, rei de Zobá. Ele foi derrotado por Davi, não é? E aí depois o verso 5 vai dizer que alguns sírios de Damasco, tem outras traduções que dizem arameus, que seria mais certo aí. Arameus, eles vieram socorrer esse rei Hadadezer, e Davi os venceu também. Venceu esses arameus, esses sírios. Não é? E aí o verso 6, agora eu vou pegar aqui do verso 6. O verso 6 vai dizer assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. O que são guarnições, gente? São os exércitos, né? Tropas. Como que diz? Unidades do exército, assim, não sei como é que fala, né? Mas tropas do exército de Israel foram colocadas, guarnições dessas tropas, na Síria de Damasco. Diz aí o verso 6: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor, preste atenção agora, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E aí depois eu vou ler aqui daqui a pouquinho do verso 7 em diante, vai narrando as vitórias aqui de Davi. Várias vitórias, várias. Aí lá eu quero te chamar a atenção para o verso 14, vou avançar um pouquinho, já volto lá para o verso 7. Mas no verso 14, no final do verso 14 também repete a mesma frase. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então veja que o texto deixa bem claro quem é que dava as vitórias para Davi, irmãos. Era o Senhor, não é isso que o texto bíblico diz? O texto, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo diz para nós
que todas essas vitórias que estão narradas aí, quem dava essas vitórias a Davi era o Senhor. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Repete 2 vezes no texto aqui. Então, uma coisa que eu já quero chamar a nossa atenção aqui, é que nós temos que entender, né, ou falando diretamente para você e para mim, né, entenda que é melhor não lutar contra aquele que Deus resolveu, determinou, que o rei de Tiro, né, o rei Irão, ele se tornou muito amigo de Davi. E de Salomão, filho de Davi, depois. E esse rei Irão, ele até construiu um palácio para Davi morar. Então ele se torna um aliado de Davi. Ele não luta contra Davi, né? Ele não luta contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, né? Então aqui entra aquela... Eu acho que a gente pode até fazer menção aqui da promessa que Deus fez para Abraão, né? Porque o povo de Israel, que Davi estava governando, é o povo da aliança que Deus fez com Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Então, os povos que se levantaram contra Davi aqui, eles foram derrotados, né? E os povos que se uniram a Davi, eles foram beneficiados, como esse rei chamado Irão, ou Hirão, né? Porque é com H, rei de Tiro. E tem uma outra situação aqui, o verso 7, vai dizer o seguinte, olha, vamos lá. O capítulo 8, versículo 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Adadezer, esse rei que ele venceu, rei de Zobá. Então, Davi tomou os escudos e os trouxe a Jerusalém. Verso 8. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Adadezer, desse rei que ele venceu. Verso 9. Então, olha aí, esse aqui foi inteligente. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, tá? Então, tem uma tradução que diz Tou também. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Adadezer, o que o rei de Amate fez, o Toi? O que ele fez? Verso 10. Mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, porque Adadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Então esse rei aqui, né, ele percebeu 2 coisas. Primeiro, que Davi tinha vencido um inimigo dele. Que o Adadezer era inimigo desse rei Toi aqui, ou Tou, de Amate. Então primeiro ele é beneficiado por isso. Segundo, ele conhece que Davi estava se fortalecendo, que o reino de Israel estava se fortalecendo. Então, o que ele faz? Esse rei de Amate, ele manda o filho dele, né? E o verso 10, no finalzinho, vai dizer o quê? Jorão, que é o filho do rei de Amate, trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze. Agora preste atenção, verso 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Então aqui, irmãos, o que nós temos aqui? Davi, tudo que ele conquistava, né, de prata, de ouro, de bronze, que ele conquistava das outras nações nas guerras, o que Davi fazia com isso? O que o texto diz que ele fazia? Ele consagrava ao Senhor. Ele consagrou ao Senhor. Então aqui, né, como eu li um comentário, em um dos comentários que eu li, o autor diz assim:
os valores que nós recebemos, podemos semelhantemente consagrar a Deus, né? Os valores que nós recebemos, podemos, a semelhança de Davi, podemos consagrar a Deus. Então, uma segunda aplicação para a gente aqui: consagre a Deus, consagre ao Senhor os seus bens materiais, frutos de seus êxitos e conquistas. Consagre a Deus, né? Tudo que ele conquistou aqui, tudo que ele conquistou de bens materiais, né? De ouro, de prata, aí fala de escudos de ouro, né? De tudo que ele conquistou de valor, ele consagrou tudo ao Senhor, né? Diz aí o texto: o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram, né? Então, ele vai consagrando tudo ao Senhor. Então é isso, né, irmãos? A gente sempre... o Davi, ele era uma pessoa, como eu falo, né? Já falei, tinha suas limitações, teve pecados até graves, mas, como a Bíblia também diz, era um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha essa coisa de reconhecer Deus, reconhecer que era Deus que dava a vitória para ele. Então, tudo que ele conseguia, né, ter dessas vitórias, todos esses bens materiais, ele consagrava a Deus. Era uma maneira de reconhecer que realmente era Deus quem estava dando a vitória para ele, né? Era uma maneira de reconhecer a dependência de Deus e que Deus é quem o sustentava e que lhe dava a vitória. E a gente tem que fazer isso também, não é, gente? Porque tudo que a gente conquistar, inclusive no âmbito material, tudo é pela graça de Deus, amém? Tudo é bênção de Deus, não é? A gente sempre fala, a gente tem que reconhecer isso. Você pode ser muito inteligente, mas a sua inteligência vem de Deus, não é verdade? Você pode ser muito hábil, mas a sua habilidade, você só tem essa habilidade porque Deus te dá saúde para você levantar todo dia da cama e trabalhar né? E ter os seus recursos. E a gente sabe, né, que, como a gente sempre ensina, né, de Deus não é 10%, né? De Deus não é o nosso dízimo, né, Cris? De Deus é tudo. De Deus é tudo, tudo é de Deus, né? Por isso que a gente tem que consagrar tudo a Deus, não consagrar apenas as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas tudo é de Deus. Nós somos mordomos de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Deus permitiu que, de repente, nós administrássemos uma ínfima, Deus permitiu que nós administrássemos uma ínfima porcentagem da riqueza que há nesse planeta. Tudo é dele, tudo é por ele, para ele. Então assim, consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo, consagre ao Senhor os seus bens materiais, que são frutos dos seus êxitos, das suas conquistas, a exemplo aqui, a semelhança do que Davi fez aqui. Vamos lá. Então aí no verso 12 vai falar, né, de quais nações que ele sujeitara e das quais ele tinha consagrado tudo que ele tinha conquistado em ouro, prata, etc. Então, aí o verso 12 vai fazer uma relação aqui, ó, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, rei de Zobá. Verso 13. Né? Então veja quantos inimigos aqui. Se você pega e olha o mapa de Israel daquela época, você vai ver que é tudo em volta de Israel, né? Davi foi dominando todos esses povos, foi vencendo, né? Boa parte desses povos aqui que são listados aqui, eles estavam do lado leste do Rio Jordão, né? A oriente do Rio Jordão, chamado de Transjordânia. Então Davi, ele vai vencendo e vai sujeitando esses povos. Muitos deles se tornam servos de Davi, pagam tributos a Davi. Aqueles que
que conseguiram viver, né? E aí o Davi vai crescendo, verso 13, ganhou Davi renome, ficou ainda mais famoso, diz a NVI, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal. Inclusive tem um salmo, o Salmo 60, que foi escrito nessa ocasião, o Salmo de Davi, o Salmo 60. Verso 14, pôs guarnições em Edom. Então veja aqui, né? Assim, respeitando-se as devidas proporções, gente, é como os Estados Unidos hoje, né? Não sei se você sabe, mas os Estados Unidos têm base em todo lado, não tem? Tem base no Japão, tem base, né, no Oriente Médio, tem base na Europa, tem vários, Estados Unidos tem várias bases militares em vários lugares do mundo. Então, Davi, ele conseguiu colocar, né, além de dominar esses povos, de que esses povos ficaram servindo, pagando impostos, ele colocou guarnições, que eram como se fossem bases militares nesses lugares, né, para que o poderio de Israel se mantivesse ali. E, então, verso 14, pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Agora eu vou pedir para você ir comigo para o capítulo 10, depois eu quero voltar aqui para falar do capítulo 8, mas vamos para o 10. E nós temos aqui nesse capítulo alguns acontecimentos bem interessantes e algumas aplicações muito boas para a nossa vida. Capítulo 10, verso 1, diz assim: depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, como é que é o nome do moço aí, gente? Hanum, tá? Grava esse nome aí. Então, o pai do Hanum morreu, tá? Chamava Naás, morreu o pai de Hanum. Então, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Verso 2. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Então, em algum momento da vida de Davi, inclusive os comentaristas da Bíblia dizem que isso não está registrado na Bíblia anteriormente. Mas em algum momento da vida de Davi, provavelmente quando ele estava fugindo de Saul, ou na época que ele estava naquele impasse, né, em que Isbosete, filho de Saul, ainda estava reinando aqueles anos, em algum momento, esse rei de Amon, o Naás, ele foi bondoso para com Davi, né? Então, como o homem morreu, esse homem morreu, o verso 2 diz: então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Tudo bem até aqui, irmãos? Estão acompanhando? Então morreu lá um homem chamado Naás, que tinha ajudado Davi em algum momento da vida de Davi, que a Bíblia não dá esse detalhe. E quem que ia reinar no lugar do Naás? O Hanum, que era filho do Naás. E o Davi falou: bom, esse homem me ajudou, esse homem que morreu me ajudou, eu vou mandar uma embaixada, né, para ser bondoso com o filho de Naás, que ficou aí sem o pai, né, porque, enfim, Davi provavelmente queria aqui estender a sua mão para, quem sabe, uma aliança, para ter paz com esse povo, né? Até porque já tinha tido boas relações. Só que aí o verso 3 vai dizer o que para a gente? Preste atenção aí. Mas os príncipes, né, ou seja, os líderes, as autoridades dos filhos de Amon, disseram a seu senhor Hanum: pensas que, por Davi ter mandado consoladores, está honrando a teu pai?
Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? 4. Tomou então Hanum os servos de Davi, né? aquela comitiva que Davi tinha mandado lá. Imagina a cena, né, gente? Davi mandou uma comitiva para consolar o Hanum pela morte do pai dele, que tinha beneficiado Davi em algum momento. Manda uma embaixada, manda uma comitiva, não é? Para ali, como diz aquele ditado, fazer aquele meio de campo, a política da boa vizinhança, né? Para também não ficar lutando e guerreando toda hora. Só que aí e aqui é o que eu quero que você preste atenção, né? E a aplicação para nós aqui é cuidado com os conselhos errados. Avalie cuidadosamente os conselhos recebidos. Cuidado com os conselhos errados. Porque esses líderes aconselharam esse esse rei, né, que ficaria no lugar do pai, o Hanum. Aconselharam-no de maneira equivocada. Então o que ele faz? Verso 4. Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Verso 5. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Então, na verdade, o que esse Hanum fez? Ouvindo conselhos errados, não avaliando cuidadosamente os conselhos que foram dados a ele, porque era um homem inexperiente e sem maturidade, né? O pai dele, que era rei, tinha acabado de morrer, ele ia ter que assumir ali o governo dos amonitas, e sem experiência, sem maturidade, deu ouvidos aqui para conselheiros também que não foram sábios, não é? Conselhos errados. Aí o que ele faz? Ele humilha a embaixada, a comitiva que Davi mandou, fazendo o quê? Cortando, né? O texto diz que lhes rapou metade da barba, porque veja que na nossa cultura, né, isso não é uma coisa assim tão importante, né? Se alguém rapar metade da minha barba, o que eu vou fazer? Rapar a outra metade, né? Tudo bem, ué. Eu fiquei tantos anos sem barba, né? Mas para um homem oriental, para os israelitas da época de Davi, a barba era uma coisa importantíssima, não é? Eles terem a barba, eles manterem a barba. E você vê que até hoje, né? Entre os judeus nem tanto, mas entre os povos ali do Oriente Médio, você, né? Quando você imagina um terrorista, como é que você imagina? Um homem de barba, né? Tá certo? Porque para eles, na cultura deles, a barba, né, é uma coisa muito de respeito, de maturidade. Então o que eles fizeram, né? Imagina o Serafim, quanta maturidade ele tem, né, irmão? Eu não tenho tanto, mas o Serafim, né? Então veja, ele rapa metade da barba e ele corta a metade das vestes, deixando, né, o pessoal, diz aqui, até as nádegas, né? Então eles foram humilhados mesmo, né? E o rei Davi fica sabendo disso. Manda encontrá-los na metade do caminho, fala para eles: fica aí na cidade de Jericó, até que a barba de vocês cresça, e depois vocês vêm para Jerusalém, né? Mas, gente, é interessante isso aqui. Eu estava lendo, né, esse texto, eu estava lendo a Bíblia de Estudo, uma Bíblia de Estudo aplicação pessoal, e é ali que eu peguei aqui essa aplicação para a gente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos errados, sabe, irmãos?
Olha, a gente conhece casos, né? Se você parar para pensar um pouquinho, talvez você conheça casos de pessoas que, por ouvirem um conselho errado, às vezes estragaram até a vida. Estragaram a vida. Né? Hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, estava conversando com a Simone lá, a gente começou a lembrar, até de casos, até de pastores, que a gente conheceu, que a gente conhece, que, né, veio a nossa lembrança, até porque alguém comentou sobre esse pastor conosco no domingo, lá na igreja que eu fui pregar, e veio a nossa lembrança esse pastor, de como esse pastor ele sempre terminou ouvindo o conselho de um parente dele, não vou falar nomes aqui, e esses conselhos sempre foram errados. E hoje a gente olha, né, a gente conhece, a gente tem notícias, e a gente vê que essa pessoa hoje, né, pelo que tudo indica, está muito frustrado. Mas por quê? Porque ouviu conselhos errados e foi tomando decisões em cima de conselhos errados. E isso meio que né, comprometeu o ministério desse pastor. Né, comprometeu a carreira ministerial desse pastor. E hoje, já no final da vida, um tanto quanto frustrado. Por quê? Porque ouviu conselhos errados. E foi tomando decisões em cima desses conselhos. Então, parece que é uma coisa né, que não tem muito valor, mas fique atento, né? Cuidado com os conselhos errados, avalie cuidadosamente os conselhos recebidos. E a segunda aplicação aqui, ligada a esse acontecimento também, é o seguinte: se agiu errado, busque a paz e não o confronto, né? Se agiu errado, busque a paz e não o confronto. Por quê? Porque o verso 6 vai dizer para a gente aí. Então, capítulo 10, versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon, o povo do Hanum lá, né? Os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi. Por quê? Imagina como Davi ficou, né, gente? Ele manda uma comitiva, os caras humilham a comitiva que ele mandou. Ele ficou muito indignado com isso. Então o verso 6 diz: vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros, para quê? Para tentar conciliar as coisas? Não. Mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos Círios, de Bet-Reob, dos Círios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que ele fez? Ele contratou um exército de mercenários. O Hanum aqui, os filhos de Amon. Eles contrataram um exército de mercenários. Verso 7. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, que era o comandante do exército de Davi, a Joabe com todo o exército dos valentes. Né? Então, o que você tem aqui? Você tem vai ter uma guerra aqui, mais uma guerra. Né? Então, é uma aplicação interessante que eu li lá nessa Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu quero ler aqui para vocês. Né? Essa aplicação. Se agiu errado, busca a paz e não o confronto. Né? Depois do erro, ele deveria procurar negociar com Davi. Mas, em vez disso, recusou-se a admitir o erro. E tem uma aplicação aqui para a gente, olha. Frequentemente respondemos com indignação e de modo defensivo, em vez de admitir os nossos erros. Né? Isso é bem assim mesmo, né, gente? A gente fica na defensiva, né? A gente já quer logo... Né? Isso é coisa do ser humano, né, pessoal? Coisa do ser humano. Deus vai falar com Adão, lembra? Deus vai falar com Adão. O que Adão fala para Deus? O Senhor, foi? Não tem nada a ver com isso. Como pessoal, não tem nada a ver com peixe. Não tem nada a ver com isso. Foi
Foi a Eva. Aí Deus vai confrontar a Eva. Foi a serpente. A gente tem uma dificuldade de assumir erros, gente. O ser humano, né, o orgulho ali e tal, a gente tem muita dificuldade. Né? Então, frequentemente respondemos com indignação e de modo defensivo, em vez de admitir nossos erros e nos desculparmos e procurarmos aplacar a ira das outras pessoas. Em vez de contender, devemos buscar a paz. Né? Então, assim, o Hanum aqui, ele poderia ainda, né, tentar negociar uma paz, mas ao invés disso, ele foi para o confronto, contratou um exército de mercenários, e aí o que aconteceu? Vamos lá. Agora tem umas... Gente, essa parte aqui eu achei muito, muito interessante. Tem umas aplicações muito boas aqui, olha só. Aí o verso 8 vai dizer assim: saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta da cidade, né? E os Ciros de Zobá e Reobe e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Verso 9: vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda. Observe isso aqui. Estava lendo um comentarista que ele fala que, de uma certa maneira, o Joabe, comandante do exército do rei Davi, né, de Israel, o Joabe, ele se viu numa emboscada. Né? Ele ficou cercado. Ele foi colocado numa espécie de uma cilada, porque esses amonitas, com esse exército de mercenários que eles contrataram, eles armaram uma situação que os amonitas ficaram na porta da cidade e os outros soldados contratados, mercenários, ficaram no campo. Então, se Joabe atacasse a cidade, ele seria contra-atacado, né, na retaguarda, pelas costas, por trás. E se ele atacasse os que estavam no campo, ele seria atacado aqui pelos amonitas que estavam na porta da cidade. Então ele ficou numa espécie de uma emboscada. E, irmãos, temos uma aplicação, não, temos várias aplicações aqui. Fique atento. Encare o fato de que há situações em que nos vemos cercados também. Você já passou por alguma situação assim? Claro que, no nosso caso, não é guerra literal, né? Literal ali, com espada na mão, né? Como o pessoal está lá na Ucrânia lutando, ou lá na faixa de Gaza, ou lá agora está para estourar outra guerra lá de Israel agora no norte, contra o Hezbollah, no Líbano. A gente não está com espada, com metralhadora, mas a gente está numa guerra, irmãos, não é? Você concorda comigo? A vida é uma batalha, é uma guerra. Eu fui embora no domingo, estava conversando com a minha família no carro, e eu até me lembrei da mensagem que eu preguei, até falei, poxa, eu podia ter falado isso para o pessoal. Não é? Porque a gente estava falando nos 2 últimos domingos, a gente falou sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, né? E é uma aplicação. A nossa vida aqui na face da terra é como se fosse essa travessia por um deserto, rumo a Canaã celestial. Amém, irmãos? A gente está numa travessia, né? A travessia da vida é a travessia. Podemos fazer esse paralelo, como o povo de Israel estava atravessando o deserto rumo à terra prometida. Nós estamos na jornada da vida, atravessando o deserto da existência rumo à terra prometida, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E estamos guerreando. Também é uma luta, é uma guerra constante. Cada dia que você acorda de manhã, que você levanta da sua cama, você tem uma batalha pela frente naquele dia.
como o pessoal fala, tem um leão para matar todo dia, não é assim? A gente tem uma batalha. E nessa batalha da vida, né, há situações em que nós nos vemos cercados, como aqui Joabe ficou cercado. E nós nos vemos às vezes até como que se estivéssemos numa emboscada, uma cilada. A gente entra numa situação que a gente fala, meu Deus, como é que eu vim parar nessa situação? E o que fazer, então, nesse tipo de situação? O que fazer quando nós estamos em situação semelhante? Vamos ver aqui o que Joabe faz e o exército que está com Joabe, o que eles fazem para sair dessa emboscada, dessa cilada, dessa armadilha, né, desse cerco. O que eles fazem para sair disso? Então o verso 9 diz o quê? O verso 9 diz o quê? Então, segunda parte do verso: escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. 10. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Então a estratégia dele foi fazer o quê? Nós vamos lutar em duas frentes. Porque se a gente lutar em uma frente só, a gente vai ser derrotado. Se a gente vai lutar com os mercenários, os amonitas nos atacam. Se a gente luta com os amonitas, os mercenários nos atacam. Então, estratégia, né? Eles tiveram uma estratégia. Como vencer, irmãos, quando nós nos vemos cercados nas situações da vida? Primeiro, trace uma estratégia para vencer. Respira fundo, elabora uma estratégia, como eles elaboraram aqui. E o verso 11 diz assim: disse Joabe, se os sírios forem mais fortes do que eu, falou para o irmão dele, né? Tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon foram mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Como vencer quando estamos cercados? Nós temos que buscar apoio nos companheiros de luta e apoiá-los também. Olha que interessante. Sem apoio, irmãos, a gente não vai vencer as batalhas da vida. A gente precisa de apoiar, né? Se eles forem mais fortes do que eu, você vem em meu auxílio. E se eles forem mais fortes que você, eu vou em seu auxílio. Né? Apoio mútuo. Busque apoio nos companheiros de luta. Quem que está lutando do seu lado? Por isso que tem uma frase famosa, não sei se vocês já ouviram essa frase. Ela foi escrita pelo Ernest Hemingway, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele cobriu uma guerra lá na Espanha, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E tem uma frase dele que é mais ou menos assim: quem estará ao meu lado na trincheira? E aí alguém pergunta, e isso importa? E ele responde, mais do que a própria guerra. Quem estará ao meu lado na trincheira? E isso importa? Importa mais do que a guerra. Quem que está do seu lado? Na luta da vida, na batalha? Porque a gente precisa ter gente do nosso lado, irmãos. Geralmente os nossos cônjuges, né? A minha maior aliada aí na minha batalha é a minha esposa. A gente está lutando junto. Tem hora que eu dou umas vaciladas, irmãos. Vou confessar para vocês. Dou umas vaciladas. Aí ela me ergue. Ela me ajuda. Amém? Tem hora que ela dá uma vacilada. Aí eu ergo ela. É muito importante isso, né? É buscar o apoio nos companheiros. Eu sempre falo isso, não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu lembro de uma fase, bem no início do ministério que Deus nos deu, né? Lá na igreja lá do Cambuci, a gente passou uma fase muito difícil, os primeiros anos lá, os primeiros 4 anos, 3, 4 anos foram muito, muito, muito difíceis. Foi nessa época que eu fiquei diabético. Acho que foi o estresse, né?
Mas foram anos muito difíceis. E eu lembro que tinha dias que eu ia para a igreja assim, muito abatido, né? E aí eu sentava assim no primeiro banco, e a Simone, adivinha onde que a Simone estava? No louvor. Ela olhava para mim, me via assim meio abatida. Do louvor, dirigindo o louvor, ela já me dava uma enquadrada, gente. Tipo assim, levanta esse semblante aí. Ela não falava, mas eu entendia. Levanta esse semblante aí. Vamos enfrentar isso aqui, vamos vencer essa guerra, essa batalha. E é assim, como que você vai vencer? Se os que estiverem lutando contra mim forem mais fortes do que eu, você vem em meu socorro. Se for o contrário, eu vou em teu socorro. Busque apoio nos companheiros de luta e os apoie também. Mas não para aí, verso 12. Aí o Joabe, né? O Joabe que é um homem que não é muito exemplar. Joabe não é um homem muito exemplar. Mas aqui no verso 12 ele traz uma palavra muito interessante. Ele fala assim, ser forte, pois. Aqui dá a impressão que sabe aquela mensagem antes da guerra que o líder passa para o exército? Para levantar o moral da tropa. Já viu? Já viu aquele filme lá gente, Mel Gibson, que ele faz o papel lá que luta lá pela Escócia, não lembro lá o nome daquele filme. Coração Valente. Vocês estão acordados, bênção. Coração Valente. Aquela cena é muito bonita, né? Ele vai assim no cavalo ali, a tropa, o exército está todo ali. E é tudo, né, um exército que se não me engano, não era um exército profissional. E ele fala, vamos lutar pela nossa liberdade. Ele faz aquele discurso e tal. Então, dá a impressão que aqui é o discurso de Joabe para a tropa, né, de Israel. E ele fala assim no verso 12, ser forte, pois. Como é que a gente vai vencer, irmãos? Sendo fortes, né? Ser forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Na NVI diz, lutemos com bravura e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Vamos lá, acompanhe comigo aí. O que fazer em situações em que estamos cercados? O que fazer em situações em que parece que estamos numa emboscada? Então, já falei, trace uma estratégia, busque apoio nos companheiros. Outra coisa, faça o seu melhor. E faça tudo o que estiver ao seu alcance e descanse na soberania de Deus. Foi isso que ele fez aqui. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos ser fortes, vamos lutar com bravura pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus. E, uma vez que a gente fizer o nosso melhor, uma vez que a gente der o máximo de nós, faça o Senhor o que bem lhe parecer. Vamos descansar na soberania de Deus. Como um comentário que eu li, deve haver um equilíbrio entre as nossas ações e a fé que demonstramos. Equilíbrio entre ação e fé. Veja o que ele fala aqui. Ele não falou assim, vamos cruzar os braços e esperar que Deus vai nos dar o livramento. Não. Vamos ser fortes. Vamos pelejar com bravura, lutar varonilmente. E vamos descansar em Deus, vamos esperar em Deus e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Amém? Mas não para aí, verso 13. Como que a gente vence esses momentos de cerco na nossa vida? Verso 13. Então, avançou Joabe, temos que avançar. Avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios. E estes fugiram de diante deles. Então o que a gente tem aqui no verso 13? Avance, lute e vença. Amém, irmãos? Avance, lute e vença. Foi o que eles fizeram. Eles avançaram, eles travaram a peleja
e os inimigos fugiram. Verso 13, fugiram. Não é? E aí no verso 14, e os sírios, esses são os mercenários, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Então, num primeiro momento aqui, o exército de Davi venceu. Certo? Venceu. Então, avance, lute e vença. Mas olha só, aí o verso 14 diz, né? Voltou Joabe, no finalzinho aí, voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Verso 15, vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, o que eles fizeram? Tornaram a refazer-se. Tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Ou seja, quando a gente estiver numa situação dessa, a gente tem que entender, irmãos, que os inimigos não vão desistir facilmente. Você vê que os inimigos se reorganizaram aqui. Mas aí o que a gente faz? Verso 17, informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, 18, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Então, quando os inimigos se reorganizarem, o que a gente faz, gente? Se reorganize, lute e vença novamente. Foi o que eles fizeram. Se reorganizaram, lutaram e venceram novamente. Porque é assim, a batalha da vida é assim, né? Você vai avançar, vai lutar e vai vencer. Daqui a pouco os inimigos da nossa jornada, os obstáculos, parece, os problemas, eles se reorganizam e voltam. E a gente tem que se reorganizar e lutar e vencer novamente. É assim que deve ser. E o verso 19 termina dizendo o seguinte: vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, né? Então, todos os outros reis que estavam, né, subjugados por esse rei Hadadezer, vendo que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Então, Davi, ele tem uma vitória completa aqui, tá, gente? Eu quero só terminar pedindo para você voltar para o capítulo 8, versículo 15, os 4 últimos versículos aqui. Diz assim, olha, 8:15, volta lá. Diz assim, 8:15, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo, né? E Joabe, verso 16, Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. E Benai, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então aqui você tem o quê? Só para a gente encerrar aqui. Você tem a organização do reino, né, de Israel. Então você tem cada pessoa no seu lugar aqui, né? Joabe é comandante do exército, Josafá é cronista, Zadok e Aimeleque são sacerdotes, Seraías é escrivão, cada um na sua área, né? Benaia era comandante da guarda real, porque além do exército havia uma guarda que cuidava apenas da proteção do rei. Os filhos de Davi eram ministros do rei, e o rei, verso 15, julgava e fazia justiça com todo o seu povo, né? O rei Davi, ele tinha essa fama de ser um homem justo. Então naquela época não tinha judiciário, era o rei que era o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Era o poder absoluto do rei. Então o rei julgava, mas ele
tinha essa noção de justiça, e ele fazia justiça para todo o seu povo. Então, o que a gente aprende aqui para terminar, irmãos? Que além do temor a Deus, porque Davi era um homem temente a Deus, a gente já viu isso. Além do temor a Deus é necessário ordem, né? É necessário organização para se estabelecer qualquer tipo de atividade. No caso aqui era um reino, né? Isso vale para qualquer tipo de atividade. Seja uma igreja, seja uma empresa, seja uma família, seja uma casa, qualquer tipo, né? Qualquer tipo de atividade, qualquer setor, né? Além do temor a Deus, primeiramente o temor a Deus, mas além do temor a Deus, a gente precisa de ordem, de organização, né? Para a gente ir adiante, para a gente vencer, para a gente ser bem sucedido. Amém, gente? Glória a Deus. Fique de pé aí na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus com um cântico nessa noite. E vamos vencer, né, as ciladas, as emboscadas. Quando nos vermos cercados, né, vamos buscar de Deus a vitória aí. E vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore ao Senhor nesse momento.
Levante suas mãos, glória a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite de quinta-feira. Muito obrigado pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui, Senhor, presencialmente, por aqueles que estão, Pai, assistindo online o nosso culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o teu povo reservou para te adorar, para te louvar, para cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui, Pai, presentes, pelas famílias aqui representadas. Obrigado por esse tempo de louvores, obrigado por essa meditação, reflexão aqui na tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, Pai, que inspirou o autor bíblico a escrever esses textos, Pai, que esses textos, se eles foram escritos, eles são relevantes, eles trazem ensinamentos, como disse o apóstolo Paulo, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que nós possamos, Pai, estar, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, abertos, que possamos estar, Pai, Senhor, assim, bem sensíveis ao teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, que essa mensagem possa, Pai, fazer a diferença na nossa vida, na vida daqueles que vierem ouvir. Às vezes uma frase, uma aplicação pode mudar muitas coisas para melhor, pode nos poupar de erros. Senhor, nos ajuda, Senhor, a lutar nos momentos em que estamos cercados, nos ajuda a termos o cuidado com os conselhos errados, a avaliar os conselhos que nos são passados, nos ajuda a consagrar o que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos dado a Ti, nos ajuda, Senhor, a nos organizarmos como pessoas, como instituições, nos ajuda a sermos pessoas ordenadas, organizadas, para que possamos nos estabelecer, para que possamos progredir, para que possamos ir adiante. Pai, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra ao nosso coração. E também, Senhor, eu quero orar nesta noite pelos irmãos, pelas irmãs. Estou me lembrando aqui, Senhor, que a nossa irmã Beatriz, no início dessa semana, pediu oração pelo Antônio, seu esposo, que teve um princípio de pneumonia, Senhor. Pai, visita o teu filho, o teu servo nesse momento, curando, restaurando a saúde dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, coloco diante do Senhor a vida das nossas irmãs que pediram oração, a irmã Beth, a irmã Marli, a irmã Fátima, que também não estão bem, as três, cada uma com a sua dificuldade. Visita as tuas servas, Pai, restaurando a sua saúde, dando-lhes graça. Senhor, abençoa também, Senhor, ó Pai querido, nós te louvamos por ver aqui a vida do Adonias, da Elisa, dos meninos que não passaram bem esses últimos dias, mas já estão aqui conosco. Obrigado por isso, e continua abençoando, Senhor, a vida deles, que eles possam ficar completamente restaurados, Senhor. Abençoa a irmã Alice, a mãe da Elisa também, que também não estava bem. Senhor, visita a tua filha, a tua serva, visita, Senhor, os irmãos, as irmãs, visita a minha mãe, Senhor, tua serva, Pai, restaurando a saúde dela, colocando a tua mão poderosa sobre a vida dela. Enfim, Senhor, cada necessidade, cada situação, inclusive na área da saúde ou outras áreas, Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor nesta noite, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a cura, a restauração, a ação do Senhor em nosso favor, em favor das nossas famílias, em favor do teu povo. E continua nos guardando, Senhor, nos abençoando. Agora que vamos aqui sair para os nossos lares, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, de todos os malfeitores, Senhor. Nos livra de todo mal, nos guarda e nos abençoa. Dá-nos um final de semana maravilhoso na tua presença. Abençoa o culto que será organizado, ou está sendo organizado pelo Ministério dos Jovens, no próximo domingo pela manhã. Abençoa esse culto, que seja uma bênção, os louvores, a palavra, a comunhão. Abençoa o almoço que vamos ter também na sequência, Senhor, depois do culto, que seja também um tempo maravilhoso, um tempo de comunhão, de confraternização.
um encerramento, Pai, desse primeiro semestre, que o Senhor tem no qual o Senhor tem nos abençoado, e até aqui o Senhor tem, Pai, cuidado de nós. Então nós queremos estar aqui no domingo para te agradecer por isso, para te louvar e para estarmos juntos em comunhão aqui. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Você pode dizer um amém, irmãos? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Amém, amém, gente. Então é isso aí, espero vocês domingo aí com a permissão de Deus. Boa noite, bom final de semana, vão na paz do Senhor Jesus.